Então, para começar o livro, a introdução: Desejos de paz. Se perguntarmos a uma pessoa recém-casada qual é o bem que mais deseja na família, provavelmente responderá: o amor. Se fizermos a mesma pergunta a um homem ou a uma mulher, já maduros, com longos anos de convivência familiar, é provável que nos responda: a paz. Nem todos dirão isso, certamente, mas muitos sim. É que os anos de convívio entre marido e mulher e entre pais e filhos vão evidenciando com luminosa clareza que a paz é um bem inestimável, tanto mais precioso quanto mais frágil e difícil é de conseguir e de conservar. Paz, pelo amor de Deus, quero paz lá em casa, dizem alguns, com gemidos de náufrago que já não aguenta mais segurar-se numa tábua no meio da tormenta. Tem ampla experiência das agruras da guerra, desavenças, incompreensões, brigas, maus humores, recriminações, injustiças, teimosias, desafios, reclamações monótonas. A esses, a harmonia parece-lhes um sonho que lhes escapou das mãos há muito tempo, como se fosse um balão perdido no espaço, sem meio algum de o recuperar. A harmonia familiar é um ideal que essas pessoas entristecidas amam, com um amor ardente e dolorido, unido à convicção amarga de que a paz familiar estável não existe na Terra, ou caso exista, é uma loteria que não os contemplou. Uma loteria, uma questão de sorte. É assim que muitos veem as alegrias da paz familiar. Uns são agraciados e outros não. Qualquer pessoa, pai, mãe, filho, que se queixa da falta de paz familiar, costuma dispor de uma explicação para essa infelicidade. A má sorte de ter que conviver com um cônjuge ou filhos, ou pais, de caráter difícil, de temperamento insuportável, de, instintivamente, o queixume pela falta de paz toma a forma de uma acusação. Sabemos bem quem são os culpados e sabemos bem de que males são culpados. É a grosseria do marido, é a indisciplina e o desrespeito dos filhos, é a tirania irracional dos pais, ou então é que não me compreendem, não me escutam, não acreditam em mim, não têm responsabilidade, não têm ordem, gritam à toa, ofendem. Assim não é possível ter paz. Em face dessa tendência para a acusação dos outros, parece-me muito sugestivo o seguinte comentário de um escritor brasileiro. Nos casos de conflitos entre pessoas, o autor está tratando do divórcio, asseveramos que a única solução, o único termo ou desenlace perfeito só pode ser atingido quando se chega à confrontação leal e verídica de um sentimento de culpa. Um desentendimento jamais poderá ser resolvido se as partes obstinadamente fogem dessa confrontação. Consegue-se um apaziguamento com evasivas, com fórmulas conciliatórias, como aquela: ninguém tem culpa. Mas só se consegue uma cura profunda e fecunda no momento em que cada parte queixosa seja capaz de um duplo ato moral: o do reconhecimento de sua culpa, na base de uma genuína humildade, e o da ciência proporcionada e justa da culpa alheia, num ato de misericórdia predisposto ao perdão. O remédio específico para os humanos desentendimentos não pode ser puramente psicológico. Há de ser moral, e não é outro senão o ato de humildade e o ato de generosidade. É um conselho lúcido e muito útil. Sim, quando cambaleia ou naufraga a paz familiar, a primeira coisa que devemos fazer é deixar de lado toda e qualquer acusação,
por objetiva e justa que pareça, e começar pela tarefa humilde de reconhecer as nossas culpas. Qual é a minha parte de culpa no mal-estar familiar? Ninguém nos pede que assumamos toda a culpa, mas sim que comecemos por enxergá-la e aceitá-la sem desculpas, como passo prévio para conquistar ou reconquistar a paz no lar. Depois disso, poderemos dar o segundo passo, o da ponderação serena e objetiva da culpa alheia. E então estaremos em condições de encarar essa culpa com a disposição generosa de compreender e perdoar, de corrigir e ajudar. Então, essa primeira parte da introdução, a gente vê algo que é muito útil, não só aqui, né, no quesito espiritual, mas também, eu vou dizer aqui, na questão psicológica. Quando há um desentendimento numa relação, nunca a culpa é só de um. E eu gosto muito de usar responsabilidade no lugar de culpa. Porque eu acho que a responsabilidade, ela traz a gente para esse lugar de ativo e não de passivo, sabe? De vítima. Que eu acho que é o que traz muito nessa introdução. Então eu passo a reconhecer de que eu tenho uma parcela de responsabilidade no andamento dessa relação. E se essa relação não vai bem, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Eu acho que é isso que o livro quer dizer. Então, primeiro, antes de eu ficar acusando, a culpa é do outro, porque aconteceu isso, eu ainda estou no lugar de vítima. Eu estou preso no vitimismo. E o vitimismo não vai me tirar desse lugar. Não vai me fazer resolver nada, né? Mas quando eu tomo para mim a responsabilidade, a minha parcela de responsabilidade naquilo que está acontecendo, as coisas mudam de figura. Então eu passo a analisar a situação, a trazer essa situação, esse mal-estar para um autoconhecimento, para um aprendizado, e ao mesmo tempo eu passo também a enxergar de forma generosa a responsabilidade também do outro, ou irresponsabilidade, mas acompanhadas sempre, aí vem a questão, né, também espiritual, da humildade e do perdão. A humildade que me faz enxergar, conseguir enxergar aquilo que preciso aprender, né, aquilo que eu errei e que eu preciso reconhecer que eu errei e aprender com isso, e o de perdoar o outro, sabendo que assim como eu erro, eu não sou perfeita, o outro também, ele é imperfeito e ele merece perdão da minha parte. Então, por hoje a gente fica por essa parte introdutória e no próximo vídeo a gente continua, ok? Conto com vocês!